Advogados do Diabo. Olá, sejam bem-vindos ao que é o último episódio, possivelmente de sempre, deste projeto. Estou mais uma vez reunido com o estúpido, o feio e o burro. Agora vocês escolhem qual é que querem para vocês. E antes de passarmos para o tema do Eduardo, dizer que estavam um português, um inglês e um francês num bar. E o inglês diz uma coisa mostrando esperteza e o francês também. Mas o português mostra ainda mais esperteza fazendo as coisas de uma forma peculiar. Vá. Vamos lá, Eduardo. Bola para a frente. Bom, antes de mais dizer, eu trago aqui um tema que, para já eu sou o estúpido da equação inicial da apresentação. Quero já dar aqui shotgun em ser o estúpido. Eu gostava de vos perguntar qual e se vocês tinham uma profissão que queriam ser em crianças. E já agora, se for o mais inverosímil possível, melhor. Aqueles miúdos que diziam que queriam ser inventores. Sabem esta? Sim, essa é muito boa. Essa é muito boa. Ser inventores. Porque antigamente havia de facto uma profissão que era ser inventor. Assim, como uma espécie de Thomas Edison, não é? Só em que ele não era... Sim, ou Hitler também. Bom, eu ia dizer que no colégio absolutamente exclusivo onde eu andava, com filhos de embaixadores e coisas desse género, havia um anuário. Portanto, e lá tinha informações básicas sobre cada criança e depois tinha uma parte em que as crianças diziam, por exemplo, a profissão e assim. E eu, por acaso, houve algumas que me ficaram na memória, que eu nunca esqueci. Uma muito boa era Senhora Doutora dos Hospitais. Portanto, esta por acaso eu retive. Para condizer também com o Natal, não é? Ou seja, não quero trabalhar na clínica, quero mesmo ser do hospital. Não, é Senhora Doutora dos Hospitais. Exatamente. Nem precisa de ser médica, basta ser só Senhora Doutora, sei lá, pode ser uma administradora qualquer ou assim. Uma boa também era Bob o Construtor. Homem-Aranha tinha muitos. Essas coisas. Mas qual era a tua? Acho que também... Ui, não quero estar a dizer também. Não estar aqui. Não, eu sempre fui muito... Eu acho que a primeira de todas, acho que foi qualquer coisa como engenheiro. Ou assim, as primeiras foram ser engenheiro. Porque quer dizer, não tenho imaginação não tenho imaginação nenhuma. O meu pai é engenheiro. Depois comecei claramente a vislumbrar um futuro que caberia ao Francisco, por exemplo. E comecei a dizer coisas como Presidente da República, até culminar num Presidente da Comissão Europeia. Uau! O que é? Uau! Mas isto não sei se se calhar expliquei mal este tema. Isto com 6 anos de 8, idade. 9. Exato. 8, 9. Com 8 anos o Pedro apresentou uma proposta à Comissão Europeia. Não, eu mandei, sim, exatamente. Na altura era presidente Durão Barroso e eu disse assim, eu percebo tanto disto como tu. E ele na altura disse, por amor de Deus, até és capaz de perceber mais. E pronto, e ficamos assim. Depois eu nem respondi. Coitado do Durão. Bem, Pedro, eu agora, é assim, primeiro eu gostava também de requerer para mim a qualidade de feio, porque burro não sou, deixamos também mais para aqueles que possam ser repetentes e assim. E depois, também queria deixar aqui a nota que eu fui uma criança muito básica, que eu tive uma fase inicial de polícia, nunca quis ser bombeiro, porque também vai na volta morria no fogo ou assim, então bombeiro estava fora de questão. Polícia não, andam aí a passear de carro de um lado para o outro, nem levam tiros, nem nada. Exatamente, porque o polícia resolvia tudo e saía sempre intacto, o bombeiro às vezes tinha, não é? E também a minha avó dizia que quem brincasse que fogo fazia xixi na cama e eu não queria meter em atalhos. E depois, numa fase avançada já, ou seja, ali com 9 anos, eu queria ser professor de Físico-Química, mas note-se que eu nunca tinha tido Físico-Química, eu nem sequer fazia a mínima ideia, mas eu queria mesmo ser daquilo, precisamente.
Depois, entretanto, tive Físico-Química e vim para Humanidades, como puderam ver, acho que esse futuro para já está hipotecado. Portanto, esta era a minha parte, mas depois tu fizeste-me relembrar uma coisa, que é, eu tenho um irmão mais novo que estou a criar, pronto, é um processo longo, eu estou a ajudar a criá-lo. Um abraço já agora ao progenitor do Francisco, se estiver a ouvir. Calma. E então eu percebi que ele era mesmo meu irmão quando no final não foi no final da primária, foi no terceiro ano, fizeram um vídeo para a professora que ia embora, não sei o quê, e tinham que dizer a profissão que queriam. E então vem ele, vem uma miúda antes dele e diz: Eu sou a Soraya, quero ser cabeleireira. E toda a gente achou normal, entretanto sai a Soraya e entra ele em cena e diz: Sou o Bernardo e quero ser engenheiro aeroespacial. E eu percebi, como era óbvio, que a Soraya, enfim, em primeiro lugar, a Soraya efetivamente, já para cabeleireira, tem poucas qualificações, enfim. Mas tem um nome. Mas havia Sim, muitas sim. dessas, por acaso, eu lembro-me de várias cabeleireiras. Foi mais por aí que eu percebi mesmo, não, este é mesmo o meu irmão. É como tu também, queres ser engenheiro ali com 6 anos, eu percebo. Menos. O engenheiro era tipo, foi para aí dos 3 aos 5. Pois, também porque tu vias o teu nível de vida e percebias que querias manter. Pois aí é que começou. Não, mas uma muito boa que eu me esqueci de dizer foi. esta é talvez a melhor, que é mãe. O que é uma profissão a tempo inteiro, não é? Atenção, Portanto, muito atenção. respeito. Já Principalmente chamava acho que são o- mães e pais até. Mas Exato. é um bocado desprotegida dentro do que é o direito laboral. Mandar aqui um Sim, shout-out sim. às mães e a todas Sim, as mas mulheres Um portuguesas. abraço enorme às mães. atenção que o Dr. Um Leal beijinho. Amato chama-lhe dupla jornada de trabalho. Enfim, se quisermos entrar aqui por conceitos doutrinários, Pedro, o Dr. Leal Amato. Não é assim, por amor de Deus, por amor de Deus, por amor de Deus. Vamos estar aqui com. Bom, eu queria relatar as minhas 3 fases, duas delas que eu me recordo e uma delas que me foi dita. A primeira não me recordo, então foi-me contado que das primeiras coisas que eu quis ser foi um clássico, foi o astronauta. Portanto, astronauta, um Ora. clássico. Depois, quando já era mais velhinho ali, para os 9, 10 anos, o que eu queria ser era algo que vai-se refletir muito bem, quem me conhece. Eu queria ser crítico de comida, portanto eu queria ir tipo, ir a vários restaurantes do país e queria classificar, e digo que até hoje se calhar é uma opção. E depois, ali naquela fase da estupidez, a chamada fase do armário da adolescência, eu lembro-me de sempre perguntavam o que é que eu queria ser e eu dizia sempre, tua mãe. Portanto, era estas, tive estas 3. Eu também queria ser mãe. Sim, pelos vistos, queria ser mãe e de pessoas específicas. Eu, já com o Eduardo, pronto, também não tenho grande merda a dizer. Eu ia introduzir aqui uma outra que é. Não acredito. Que Isto já vai é introduzir merda. aqueles que justificavam. Por exemplo, havia vários que diziam assim: Eu quero ser médico porque gosto de ajudar os outros. Ui, as justificações. E eu gostava desse, por acaso gostava desse. Os médicos ajudam muito. Não, vê-se logo desde pequenino quem vão ser Sim. aqueles. Os pistas, como se costuma dizer. Mas só dar a nota, mais uma vez, que eu também quis ser desempregado durante uns tempos, mas mais na idade da parvoíce. E agora dá também um espacinho ao Eduardo para dizer aí 3 e 4 palavras. Bom, agradecer. Eu desde cedo quis ser financeiramente independente a partir do meu smartphone e consegui esse feito aqui há pouco tempo e foi muito fácil. Instalaste a MBA e tiveste uma mãe e foi assim. Eu era mais virado para os animais. Aliás, eu sempre fui muito a favor dos animais, até tenho um amigo que é. Mas o que se passava era que eu não tinha especial prazer em cuidar dos animais na parte do dia a dia, tipo quinta e assim. E eu tinha a roupa de biólogo. Porquê? Porque a minha mãe vestia-me primeiro com Geox, o sapato que respira. E eu usei isso. Até aos 11 anos eu só usava Geox, o sapato que respira, e sofria bullying, porque os meus amigos tinham todas aquelas Nikes com molas, sabem, nos calcanhares. Claro. Que davam los. E aquelas com rodinha também. Ui, as atrás. rodinhas. E depois também tinha aqueles calções muito grandes com muitos bolsos, sabe? Era para guardar a Ia fazer pé de pé. Por favor, diz-me que completavas isso com uma camisa de manga curta. Não dava. Não, isso era completamente sou um biólogo. Quer dizer, nem é bem um biólogo, é um daqueles gajos que curta a natureza e assim. E chapéu biólogo. para proteger do sol. E sabes dizer os cogumelos, qual é a espécie de cogumelos quando apanha e tal.
Sim, sim, sim. E sabe, por acaso, até a minha palavra passe em tudo, é até um reino animal. A palavra. Porque eu uma vez. Pronto, se calhar já estou aqui a partilhar demais. Sim, sim, sim. Não, não, agora se faz favor. Mas eu Pelo uma amor de vez fui à Deus. casa do meu tio. Que- Fui à casa do meu tio, que ele morava ali em Barão de Forrester. E o meu tio tinha. Eu já falei aqui do meu tio, é aquela pessoa que faz as chaves do Euromilhões ainda, porque Ah. trabalhava nos PCs. Então ele tinha uma impressora em casa. Eu uma vez pedi-lhe para imprimir umas coisas e ele deixou-me estar no computador. Eu imprimi 40 páginas da Wikipédia de animais e gastei-lhe os tinteiros. E eu gostava de arquivar. Portanto, agora sei imenso sobre capivaras e. Bom, E tatus. Eu lembrei-me de uma coisa que não tem nada a ver, mas isso aí, isto pode não ficar, mas eu tinha um colega no quinto ou no sexto ano que imprimiu não fotos. acredito, não acredito, Espera já aí que o estou. gajo Já vai estou. falecer. Não, já estou, já estou. Calma, que era tipo Lady Gaga nua, e depois tinha O gajo não vai escondidas, conseguir. tinha escondidas debaixo da cama dele. Ui, espera aí, ó Chico, vais ter que contar isso outra Espera aí. vez. Ó Chico, Chico, que recompõe-te. O Francisco, ele está neste Mas momento isso com um era para ataque. pívias? Era material de pívias? Não, ele Ui, era olha lá, miúdo. então, se calhar, bom, Não, se se calhar é. calhar, Bom, se Não, não, calhar. se calhar, mas isto pode não ficar, mas ele tinha fotos, depois punha debaixo do colchão e depois levava para a escola para mostrar só que ali bem no quinto ou no sexto ano e eram aquelas fotos todas editadas, que era uma mulher qualquer, que enfiava lá a cara e ele metia no Google e imprimia. Eu lembro-me perfeitamente disso. E nós ficámos assim: David, não devias fazer isso, não sei o quê. E depois a diretora da turma ficou a saber, os pais dele foram chamados à escola e ele teve de mostrar aos pais as imagens. E aquilo, pá, eu não estava lá, mas aquilo deve ter sido chorar completamente. Olha, eu também Agora, gostava de partilhar uma coisa que me aconteceu recentemente, agora na faculdade, foi esta semana. Eu, pronto, tenho um amigo que é de uma zona de Portugal, em que se fala agrunho, vamos dizer assim. E ele trouxe dois amigos do futebol. Eu não sei se vocês estão a par desta expressão, muito, muito grunha, que é, por exemplo, quando alguém diz assim, mas vais comer aquela gaja? Não, vou deixar para ti. Sabem esta? Claro. sim. Pronto. E eu ouvi uma sobre isto, opá, que é. Alguém falou sobre espíritos e esta pessoa diz assim: espíritos? Eu acredito em espíritos? Não, não acredito, vou deixar para o Nequinha. Olha, claro. Não- Quem é o Nequinha? Eu gostava de saber quem é o Eu Nequinha. julgo que isso seja uma referência, porque os grunhos são pessoas muito cultas, e seja uma referência às lições do Tonecas, um programa que passava aqui em Portugal, sei lá, até os anos 2000, talvez. 4 indivíduos, 3 temporadas, muitos episódios e ainda mais sentimentos e emoções. No fim desta caminhada, pensamentos, reflexões. Bom, eu queria começar, se calhar, por dizer que acho uma ordinarice o que estão a fazer com um dos vossos colegas deste podcast, porque é assim, e tal, isto fica uma temporada, não sei o quê, cada um apresenta e não sei o quê. E o Francisco, ele? Não tem direito a apresentar uma temporada? Francisco tem que estudar. Não, mas é eu, assim, eu pelo vou amor de passar. Deus. Não, ó Pedro, eu gostava de agradecer, mas pronto, eu também acho que tenho direito a uma opinião, já que isto é sobre mim. E a questão aprende-se com, pá, eu estou aqui por obrigação, percebes? E não há Ser ao cachê. contrário. Não há cachê para. Pá, ele disse, e tal, eles queriam, pronto, o nosso manager, o coisa, queria, e eu disse, não, para ser assim não pode ser, não queria os termos, pá, e então eu disse mesmo, então só se for a última mesmo, mas já a cortar. Pronto, e foi a forma que se arranjou para isto levar até ao fim. Enfim, agora outros vão dar passos mais importantes, alguns vão para o Real Madrid, assim, outros vão ficar, pronto, pelo caminho, enfim. Mas esperemos que os nossos caminhos se desencontrem para sempre e que, enfim, que não tenhamos de fingir que somos amigos nunca mais. O Francisco estava aqui mais porque necessitámos de credibilidade e tenho a agradecer muito ao Francisco pelo esforço que ele tem feito, porque acima de tudo nós precisávamos que as pessoas tivessem alguma razão para ouvir este podcast e ele é muito essa razão. De resto, creio que em relação ao caminho alguns param um bocadinho para acampar
E outros continuam, mas depois a gente, se tudo Sim, correr sim, bem, também, se tudo correr também bem há daqui a aqueles que uns vão muito anos, depressa. sim, Exato, há isto é aqueles, como aquelas merdas A lebre e a da tartaruga. resistência. Uns Não, não, uns há vão uns que com muita começam logo a pressa. correr. não, se tudo correr bem Há uns que daqui a uns começam logo a anos, nós correr. vamos ser daquelas pessoas que está sempre a dizer que tem que combinar um jantar ou assim. Aqui, atenção, e se vocês precisarem, eu em princípio, pronto, tenho sempre o meu sofá, está bem? Sim. Eu sei que Obrigado. alguns de vocês podem passar dificuldades, mas não se preocupem, a minha casa em princípio vai ter espaço para todos, vocês ficam talvez no jardim, na casota, mas eu arranjarei espaço para vos acolher quando forem desempregados, infelizmente Até não vos porque vou precisas de poder. alguém para tratar do jardim, não é? Sim, e dos miúdos também, sabes que eu à tarde tenho coisas e a minha mulher também está Pronto, lá é em assim. cima. Se for. Pronto. É só a gente combinar e até te ajudar a fazê-los também, se for preciso. Um dia que tu não estejas vai virado. Olha, antes que Um nos amigo é um amigo. esqueçamos, eu acho importante fazer alguns agradecimentos, mesmo para não ficar. Portanto, em primeiro lugar, agradecer ao meu querido Joca, que é quem tem feito, quem tem editado este podcast, que tem sido incansável. Agradecer a toda a equipa da Regi, que está sempre aqui, tem que nos aturar, que está sempre aqui no nosso ouvido, blá blá blá, sempre a dizer, ai, não fales disto, não fales daquilo, são todos incansáveis. E dizer ainda ao Joca que ele fez bem em saltar. Sim, é esse, por acaso é uma coincidência, é o gajo que partiu. Bom, e portanto, agradecer ainda ao nosso querido Armando, que incansável também, que nos tem tentado arranjar as maiores parcerias, como arranjou com o Expresso Coutinho e com tantos outros. Agradecer imenso e por fim agradecer também, desculpem lá que eu estou um bocado. Agradecer à Associação de Estudantes porque me fez mesmo sentir como se fosse finalista, mesmo eu sabendo que em termos de capacidade, desculpem lá, em termos de capacidade não tinha, mas eles fizeram-me sentir isso, percebem? E eu senti mesmo que ia acabar, senti, e aqui também, agora estou a sentir-me finalista deste podcast, estão a perceber? Sinto que, acho que até merecia uma cartola, o que nós estamos aqui a fazer. Não sei. Foi um percurso, foi bonito. Foi bonito, foi uma corrida de barreiras e como tal o Chico passava ao lado, mas Ia eu, deitando algumas abaixo também. Partiu de eu 3 e posso 4. eu posso vos dizer, pá, que houve dias em que vim gravar triste e nunca consegui ficar triste enquanto gravava. Obrigado. Houve também outros dias em que eu vim gravar por obrigação e está a acontecer neste preciso momento, portanto deixo as mais breves palavras por aqui. Enfim, eu não sou uma pessoa de agradecimentos nem de finais. Para mim as pessoas não se despedem, apenas morrem. Obrigado. Eu ia só, porque nós já agradecemos a muita gente e eu acho que nos esquecemos das pessoas mais importantes, que somos nós, que estivemos por detrás desse podcast. Não, e agradecer também às pessoas que nos ouviram ao longo destes 2 anos. Algumas. As E lembrar criticaram. que Tens agora estatísticas, Pedro? as para que nos dar? ouviram, tenho e vou já apresentar, mas as que ouviram agradecer e lembrá-las também que, apesar de nos estarem a ouvir, não nos estão a ver, porque isto é um podcast e não tem imagem, está bem? Portanto, em termos de estatísticas, eu só queria recordar, porque às vezes as pessoas desvalorizam um bocado. E tal, vocês também, por amor de Deus, o que é que vão conseguir fazer? Estamos a falar de um podcast que teve, no seu primeiro episódio, cerca de 27.000 audições. Porra. E que, ao longo deste tempo, é assim, também não gosto de estar aqui a falar em números, mas podemos dizer que já rendeu valores na ordem dos 33%. Não tem valor, é 33% de alguma coisa. Normalmente essas coisas dizem 100%, mas não podemos estar a revelar. Tudo aquilo que o Eduardo investiu. Sim, sim. O Eduardo até teve que vender muitas coisas. Mas pronto, também não Posso gosto de fazer estar a uma falar. pergunta ao grupo? Estão tristes? Não. Olha, não estou triste, sabes porquê? Porque
Olha, Eduardo, isto não é um adeus. Isto é um Não, até mas já. até já. Isto é um até já. A viagem era o destino. Era. Às vezes, sabes que às vezes eu sinto que andamos à procura, mas não encontramos, percebes? E quando encontramos, nem estamos à espera daquilo que queríamos encontrar, mas Não, é sentimos assim. aquela vibe, aquele sentimento, percebes? E ele estava aqui, percebes? Ele sempre esteve aqui. Nós em princípio vamos acabar para sempre, não é? Mas daqui a, sei lá, 6 meses, qualquer coisa, quando o Eduardo tiver a precisar de dinheiro para pagar um empréstimo que ele vai fazer, provavelmente vamos estar no Teatro de São João, sei lá, em muitos, por aí. Vocês vão nos ver em Lisboa e no Porto. Vamos ter aí dias e tal. Estava aí, Yogi. Antes deste podcast começar, o Eduardo não tinha uma PlayStation. Agora pode ter as que quiser. Antes deste podcast começar, o Francisco não tinha um polvinho reversível, mas agora tem os polvinhos que ele quer. E antes deste podcast começar, o Pedro não tinha tanta coisa que agora tem. Não sabia nada de história. Não tinha tanta. Antes deste podcast começar, Sério, o Pedro Guilherme? não tinha qualquer conhecimento de pop culture. Agora tem. E antes deste podcast começar, eu era um 0 em história. E agora sim. És um 2. São E dizer também que são antes cerca deste de podcast 2. começar, a média de quilos deste grupo era mais ou menos 79 e agora já estamos nos 90. Muito bem. Obrigado, Eduardo. Sendo Obrigado, que só houve uma alteração. Não, ou duas. Não, foi. Bom, um abraço apertado a todos e todas que nos têm ouvido ao longo deste tempo. Prometemos um dia, quando tivermos talvez uma crise de meia-idade e sentirmos falta daquilo que éramos quando éramos novos, voltar a trazer este projeto. Mas até lá, temos todos que seguir o caminho que a vida nos irá traçar. Eu até gostava de bater uma palma para cada um de vocês. Tá? Obrigado. Até Ora. sempre. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. O Chico seguiu a vida dele, tornou-se milionário aos 27, mas doou tudo para a Missão País. Viveu uma vida mais humilde, regrada e saudável, tornando-se um dilfo aos 40. O Pedro e o Gui ninguém sabe bem. Consta que planearam um grande assalto a um banco, mas nunca o fizeram, apesar de terem tudo encaminhado. A última vez que foram vistos estavam na Mongólia. Acredita-se que sejam donos de um canal de YouTube com 5 milhões de subscritores, onde cozinham em locais inóspitos. O Eduardo foi para a Espanha. Lá, tornou-se o principal agente de pádel do mundo. Participou num episódio da série Fake Agent, dizendo que não era nada daquilo que lhe tinham prometido. Processou a indústria pornográfica e tornou-se multimilionário. Entrevistado pela imprensa espanhola, disse apenas uma frase: Olé, caralho! Advogados do Diabo.